Salve, gente. Então, estamos começando a gravação aqui. Como eu já tinha adiantado, hoje a ideia é falar um pouquinho de conteúdo, especificamente sobre teoria da perturbação em sistemas não lineares, né? Na verdade, rudimentos de teoria da perturbação. A gente não vai ver nada avançado aqui, vai ser só aplicação bem pragmática de técnicas perturbativas em sistemas bastante simples. Na verdade, de um certo ponto de vista, praticamente os mais simples possíveis. Tá bom? Então, vamos passar aqui para o quadrinho. Então, como vocês já devem estar acostumados, o protótipo de muitos sistemas físicos é o nosso querido oscilador harmônico, né? Então, imaginando que X é uma medida de posição unidimensional aí, função do tempo, tá certo? Então, um oscilador harmônico simples, né? Sem amortecimento, nem força externa. Ele é dado por essa equação aqui, que, claro, né, vocês sabem resolver a essa altura de cabeça, né? Na verdade, tem várias maneiras de escrever a solução, né? Uma delas é essa aqui, onde A e beta são constantes arbitrárias no que diz respeito à equação diferencial, né? Elas têm que ser fixadas por condições iniciais, mas, na verdade, caracterizam soluções genéricas aí dessa equação, que é a equação do oscilador harmônico, que a gente já está bastante acostumado. Deixa eu só fechar aqui o WhatsApp para não ficar pipocando. Tá certo? Só que, enfim, como vocês talvez até já tenham visto, e, enfim, é bastante natural que isso aconteça, o oscilador harmônico, em muitas situações, é uma idealização muito boa, em muitos casos, mas ainda assim uma idealização. Se a gente pega, por exemplo, lá o caso do sistema massa-mola, né? Então, a gente tem uma mola aqui, aqui tem, né, um bloquinho, né, que está na horizontal, né? Então, tentar fazer. Só que está na horizontal, tá certo? Esse bloquinho tem esse grau de liberdade aqui, pode se mexer aqui. E, enfim, vocês já estão, né, desde Física 1 já vem isso, né? O sistema massa-mola é um sistema harmônico, no sentido de que a força que a mola faz, né? Então, a mola aqui faz uma força que é uma força restauradora, né? Então, uma força que é proporcional ao deslocamento aqui. Então, se a gente pega uma posição de equilíbrio x0 aqui, vamos supor que a mola está exatamente relaxada aqui no desenho. Então, a gente tem, claro, que o desvio, né, da posição de equilíbrio, né, seja para cá, né, isso aqui é ΔX, por exemplo, e a gente supõe que a força que a mola faz é uma força restauradora é imediatamente verificável. E a gente supõe que ela é proporcional ao deslocamento, porque é isso que qualitativamente a gente experimenta na mola, né? Quanto mais você comprime a mola, mais força a mola faz, né? Tanto se você comprime, né, a força ela tende a te empurrar, como... vocês estão me escutando? Sim. Ah, tá. Achei que fez um barulho estranho aqui, achei que tivesse caído a rede. Tanto, né, empurrando a mola faz uma força cada vez mais forte, né? Empurrando, né, querendo esticar a mola de volta, tanto quanto puxando a mola, e a mola faz uma força, né, tentando contrair a mola de novo, e quanto mais puxa, maior é a força, tá certo? Só que, claro, isso não funciona para sempre, né? Inclusive, no caso de uma mola
né, real, se vocês puxarem o suficiente, ela inclusive se deforma, né, nem volta mais. Então, vocês sabem que a aproximação harmônica não pode funcionar o tempo todo, né? Que, claro, a gente não precisa chegar nesse regime de estragar a mola, né? Esticar tanto a mola que a bola não consegue nem retornar mais à posição de equilíbrio, mas isso mostra que essa aproximação harmônica não pode funcionar o tempo todo e que, conforme a gente vai esticando a mola, ou comprimindo, né? Se a mola for, né? A mola tiver bastante... Se o comprimento natural da mola for grande, né? E a mola tiver bastante espaço ainda para comprimir, mas isso acontece, isso é mais comum esticando, tá? A gente estica muito a mola, então é claro que a aproximação harmônica começa a falhar, ou seja, começam a aparecer termos não lineares aqui na... Começam a aparecer termos não lineares aqui na, né, equação. Então, α1 x2 mais α2 x3 e etc. Tá certo? Fazendo com que, por exemplo, possa acontecer, né, um fenômeno altamente não linear é esse da mola desgarçar e, inclusive, perder a característica de poder... Né, ela perde a elasticidade, né, se torna inelástica, porque não pode mais voltar lá à posição de repouso original. Enfim, e, novamente, nessa transição, né, da oscilação harmônica até esse momento em que ela nem oscila mais direito, a gente passa por essas situações aqui onde termos, né, não lineares vão surgindo. Né? Isso aqui também, né? Cada um desses termos é característico da mola, no caso do sistema massa-mola, e as equações, então, vão se tornando não lineares, tá certo? Que são muito mais complicadas de resolver, como vocês imaginam. Então, no caso aqui da mola, né, a gente teria aqui esse cara aqui, sei lá, né, ganha o nome de K0 aqui, a gente começa a ter correções aqui, né, que é o equivalente a, né, que vão dar origem a esses termos aqui. Mais K2 delta x3 e assim vai, né? Bom, nota-se já no sistema massa-mola que esse termo aqui é um pouco estranho, né? Não é que ele esteja sempre necessariamente ausente, mas esse termo na mola ele é um pouco estranho porque ele tem o mesmo sinal, né? Não importa se a bola está comprimindo ou distendendo. Não é verdade? Uhum. Sim. Pois é, então, enfim, né? Esse termo, em geral, no sistema massa-mola, ele está ausente, né? E a primeira não linearidade é dada por esse termo aqui, tá certo? Então, reescrevendo, né, a equação aqui um pouco mais bonitinho. A gente fica, então, com uma equação de movimento que tem os dois termos que a gente já conhecia, e agora tem lá uma perturbação, né? E aí, só para, né, enfim, vou chamar, enfim, é uma constante qualquer, tá certo? O livro lá chama de alfa, então vou chamar também, né? Mas, enfim, é só uma constante nova aqui, mas que é proporcional a x3, tá certo? Isso é igual a zero. Tá bom? Essa é a chamada equação de Duffin, e é, enfim, também, né, uma espécie aí de protótipo de sistemas não lineares, porque, como eu estava dizendo, num certo sentido, é a maneira mais simples da gente introduzir uma não linearidade num sistema conhecido. Tá certo? Então, isso aqui, por exemplo, né, é um termo que poderia surgir muito bem num sistema massa-mola como uma primeira não linearidade, né? Uma primeira correção ao fato da força não ser exatamente proporcional ao deslocamento. Tá bom? Certo? Pois bem, como vocês vão resolver essa equação aqui?
vocês têm, digamos assim, prática em resolver equações lineares de segunda ordem, mas e equações não lineares? Fala, Patrick. Numericamente? Hoje em dia, isso é sempre uma opção, né? A gente tem muito acesso, né? Na verdade, essa equação aí em particular, qualquer... Acho que se bobear até... Eu não sei fazer, mas deve dar até para programar no celular e resolver. Né? Porque, enfim, a gente tem hoje em dia tanto poder computacional disponível que esses problemas simples, em particular, estão sempre vulneráveis a esse tipo de ataque, aí, entre aspas, né? Atacar esses problemas numericamente hoje é sempre uma opção, está cada vez mais fácil, né? Porque as linguagens de programação estão cada vez mais acessíveis e rodando em cada vez mais objetos, mais computadores diferentes, né? Onde por computador aí, quero dizer qualquer computador, né? Desde um supercomputador até um celular. E isso é sempre uma opção, mas, e por pura falta de tempo, tá? Não é porque eu não considero importante, não, eu considero muito importante. Mas, por falta de tempo, a gente não vai falar de métodos numéricos aqui, até porque, e isso é uma coisa que eu quero salientar também, hoje em dia, pelos métodos numéricos estarem muito disponíveis, às vezes a gente abusa um pouco deles, né? A gente os utiliza de forma não eficiente, e às vezes até desnecessária, né? A história de matar... Oi? Matar uma barata com uma bomba atômica. Isso, matar uma barata com caça, né? Enfim, não precisa. É claro que, enfim, a barata pode até não morrer, né? Porque você não consegue precisão ali o suficiente, e na verdade não precisa desse poder bélico todo, né? Mas como hoje em dia, né? Realmente o poder computacional assim, ele é tão farto e as técnicas numéricas são tão numerosas também, que a gente tende muito a já direto, né, muitas vezes sem olhar muito para o problema, passar logo para os métodos numéricos. O que não tem nada intrinsecamente errado, mas às vezes é muito ineficiente, né? Eu vejo, às vezes, né, quer dizer, em geral, pessoas mais novas, tá? Mas não exclusivamente, né? Fazendo tarefas, às vezes, super simples, tomar um certo limite, fazer uma integraçãozinha simples, a pessoa vai lá e joga no matemática, sendo que, às vezes, no caso de tomar limites em particular, o matemático não é muito bom, ele não consegue te responder imediatamente, você tem que, na verdade, apertar ali uns parafusos, acaba sendo mais fácil você simplesmente botar no papel e fazer. Assim, estou falando de casos simples mesmo, esses que você coloca no papel e em meia página você faz, certo? E a mesma coisa certas integrações, né? Às vezes até integrações impróprias, né? Quando o intervalo de integração vai até infinito, quando a convergência não é muito boa, às vezes simplesmente jogar no computador atrapalha, porque ele vai te dar uma resposta lá ruim, você vai ter que ficar mexendo, né? Apertando daqui, acertando dali. Isso às vezes dá mais trabalho do que botar primeiro no papel e até onde você consegue ir no papel e aí jogar no computador. Tá certo? Então, na verdade, o que é uma coisa que os programadores antigos sabiam fazer bem mais do que a gente, era isso, né? Era massagear o problema analiticamente até ele ficar realmente ali prontinho para você jogar no computador. Porque antigamente não tinha recurso, né? Antigamente você tinha que, né? As pessoas não tinham nem... Não é que não tinha celular, as pessoas não tinham computador, né? O computador era um computador central que ficava lá no seu instituto, ou às vezes até fora do instituto, e você tinha um certo tempo para você, que você podia usar o computador, né? E, enfim, era aquele tempo, você, na verdade, tinha que fazer programas para coisas até bastante simples, mas você tinha que fazer um próprio programa. Eu não cheguei a pegar essa época, né? Mas teve a época dos infames cartões perfurados, né? Que você, na verdade, gravava o programa perfurando uns cartões, e aí a máquina lá para rodar o programa lia aqueles cartões, né? Se tivesse qualquer erro, né? Às vezes eram uns programas enormes, né? Se tivesse qualquer erro, a máquina simplesmente não rodava, dava uma mensagem de erro e, ó, valeu, seu tempo acabou, outra pessoa tem que usar a máquina lá.
e, enfim, você só vai ter espaço lá outro dia ou na outra semana, enfim. Então, a eficiência realmente tem que ser altíssima, né? Não apenas por conta desse tipo de coisa, mas também até, né, mesmo na era eletrônica. A capacidade, vocês nem sabem mais o que é um disquete hoje, né? Mas um disquete era uma mídia móvel que os melhores disquetes tinham capacidade de 1.44 mega. Né? Então, você tinha que realmente conseguir ali fazer tudo caber em 1.44 mega, né? Os processadores eram muito menos potentes, né? Então não conseguiam fazer certas coisas. Então, na verdade, você tinha que ser eficiente, não tinha jeito. Hoje em dia que a gente pode ser perdulário, né? Porque tem memória, poder computacional aí super disponível. Mas, enfim, né? Voltando aqui ao assunto da aula de hoje, tudo isso para dizer que aqui a gente vai fazer um pouco do trabalho analítico, mas, na verdade, nem vou fazer tanta coisa quantitativamente. A ideia aqui é passar a ideia do que fazer para vocês, tá? Né? Do que fazer, quais são as ferramentas mais simples que a gente pode usar para resolver problemas desse tipo, quais são os problemas que aparecem, como a gente pode resolver, enfim. Até porque a parte de fazer as contas, tintim por tintim, estão todas lá no livro, tá? Esse livro é um livro muito incomum, no sentido de que ele realmente abre todas as contas, o naifé, né? Não tem nada de deixar para o leitor, ou isso aqui já foi feito, ele faz tudo, e se tiver que fazer de novo, ele faz tudo de novo. Nesse sentido, é um livro bem não usual, tá certo? Então, passando aqui para essa equação, eu estou falando aqui de, né, como vai resolver essa equação e tudo mais. Essa equação, na verdade, tem solução exata, pelo menos em termos de quadraturas, tá? Então, a gente nem precisaria de tantas técnicas perturbativas, porque essa equação em particular, a gente consegue resolver em termos de uma quadratura e aí pode expandir, né? Mas, de qualquer maneira, é uma integral que não tem solução em termos de funções elementares. Então, vai acabar, muitas vezes, tendo que expandir a integral também. Então, não é como se a coisa fosse totalmente inútil nesse caso, mas para esse caso em particular, é bom vocês saberem, né, que esse caso é simples o suficiente para permitir uma solução em termos de quadratura, tá certo? Mas, enfim, isso não vai ser importante aqui para a gente. A gente vai usar essa equação aqui para ilustrar o que fazer perturbativamente, porque, enfim, na verdade, essa equação que a não linearidade seja quártica, quíntica, na verdade, não muda. A ideia dos métodos muda muito pouco. Na verdade, não muda nada. Muda a complexidade, mas a ideia dos métodos é exatamente a mesma. Então, a gente pode ilustrar com essa aí, que é mais simples, tem solução exata, mas é simples também para a gente ilustrar o mecanismo dessas técnicas perturbativas. Tá bom? Então, mudando aqui de página, porque agora eu sei que a gente pode fazer isso. A gente primeiro, né, um procedimento muito saudável aqui, né, é sempre passar para variáveis adimensionais, né? Então, a gente aqui, na verdade, introduz, né, introduz um t' que eu vou chamar de t, tá? Enfim, t', que é t dividido por uma escala de tempo, tá certo? E o x também, né? X' também é x dividido por uma escala aí de... Deixa eu só para usar a mesma anotação do livro aqui, deixa eu só relembrar aqui. Tá certo? Eu não vou usar... Ele usa uma anotação estrela que eu não vou ficar usando não, tá, gente? Isso aí também, para mim, já é demais. Mas vou tentar ser o mais fiel possível à anotação do livro, exceto por essas coisas esquisitas, né? Ficar variável com estrela, nunca vi em nenhum outro lugar e não acho saudável. Tá certo? Então, aqui, na verdade, ele chamou de xão, né? Aqui vou ter que fazer um x maiúsculo, sei lá, né? Vou denotar o x maiúsculo com essa perninha aqui, tá certo? Então, a gente faz as equações adimensionais e aí, por mera regra da cadeia, né, a gente sabe que x2 pontos, né, é dt2x,
E aí, fazendo regra, mudando as variáveis, fazendo regra da cadeia aqui, nas variáveis linha, né, o que a gente vai ter é que a equação antiga, né, pode ser escrita dessa forma aqui. Então, o x' 2 pontos, mais ômega 0 ao quadrado t 2. X' mais e aí, na verdade, acabei de ver que alfa 2 é no outro capítulo, né? Então, deixa eu só voltar aqui, vou chamar aqui de K3, que eles chamam de K3. Mais K3 mais K3 ômega 0 ao quadrado, desculpe, t ao quadrado, x maiúsculo ao quadrado, x 3 linhas ao cubo igual a 0. Tá bom? E aí, né, a gente, na verdade, introduziu essa escala aqui, tá certo? Então, a gente pode fazer, né, isso é só uma escala, a gente pode fazer essa escala, pode escolher essa escala de forma que isso aqui seja 1, tá certo? De forma que isso aqui seja 1. Só. Diga. Qual é a... Eu não entendi essa passagem no terceiro termo. É a regra da cadeia. Enfim, é realmente expressar o x em termos de x'. Só isso. Entendi. E esse t e o x, eles seriam apenas constantes para cortar a dimensionalidade. Vou até botar aqui, não é a anotação que ele usa, mas eu vou fazer assim, tá? Eu vou até colocar um 0 aqui, só para dizer que é constante, tá? É tudo constante, exatamente. É tudo constante só para cortar a dimensionalidade. Tá certo? Certo, sim, professor. Então, E aí, como foi a gente que introduziu essas grandezas, né? A gente escolhe o T0 para isso aqui ser 1, e aí, na verdade, isso aqui a gente não vai precisar nem escolher o x0, né? A gente vai chamar isso aqui, tudo aqui, de epsilon, tá certo? De forma que essa equação aqui possa ser escrita, e aí eu vou abolir as linhas, tá? E aí, voltando a chamar agora a variável adimensional de x, a gente tem x, 2 pontos, né? Mais x mais epsilon x3 igual a 0. Tá bom? Esse T2 aqui, né, na verdade, ele aparece aqui, porque quando a gente faz a regra da cadeia no x 2 pontos, ele vai aparecer embaixo e a gente vai multiplicar em cima e embaixo por T2. Né? É isso que vai acontecer. Por isso que ele aparece aqui e aqui. E aí agora a gente tem essa equação aqui. Tá bom? E aí vocês já podem, né? Essa maneira de escrever, ela é muito bacana, porque já mostra que isso aqui, esse parâmetro epsilon aqui, ele caracteriza aí, né, entre aspas, a força da
do termo não linear, né? O quanto ele é importante ou não para a equação, né? Se esse epsilon é muito pequeno, a gente vai dizer que o sistema é fracamente não linear, né? Se esse epsilon é grande, ele vai ser enfim, altamente não linear, né? Onde, né, enfim, né, na verdade, epsilon aí é grande ou pequeno, é comparado a 1 mesmo, né? Não, é tudo número aí, né? Tá certo? Uhum. Então, né, intensidade, né, média, isso aqui mede a não linearidade, né? Mede, entre aspas, a não linearidade. Tá certo? E aí agora a gente pode supor, então vamos supor que esse epsilon é pequeno, tá certo? Então, epsilon é muito menor que 1. Por hipótese. Escrever bem explicitamente, né? Supondo que epsilon é muito menor do que 1, a gente poderia pensar o seguinte: se epsilon é muito menor do que 1, esse termo aqui, pelo menos ingenuamente, né? Esse termo aqui, então, né? Ingenuamente, a gente poderia achar, então, que esse termo, né? Epsilon x cubo, ele é sempre menor do que os outros dois, né? Tá certo? E, enfim, se vale isso ingenuamente, o que a gente pode pensar? A gente pode pensar no seguinte: então vamos pensar aqui, né? Que x pode ser expandido aqui. Pode ser expandido de uma série, né? Então, certo? Onde cada uma dessas funções aqui são incógnitas, mas que satisfazem a equação diferencial numa certa ordem, tá certo? Na verdade, na ordem indicada pelo epsilon, pela potência de epsilon que a multiplica, tá certo? Se a gente supuser isso e colocar ali né, vou fazer simbolicamente aqui, mas, né? Então, fazendo isso, né? Aquela equação ali, o primeiro termo era x 2 pontos, né? Bom, a gente tem, né? x0 mais epsilon x1 mais 2 pontos, mais x0 mais epsilon x1 mais né? Mais epsilon, né? Já tem um epsilon aqui. E aí aqui x0 mais epsilon x1 mais só que aqui é o cubo, né? Isso tudo é igual a 0, tá certo? E aí a gente, então, coleta as diferentes potências de epsilon, né? Então, epsilon igual a 0 vão ter só dois termos, né? Vão ter x0 2 pontos mais x0. Tá certo? Notem que x0 não é constante, tá? Eu usei o zerinho lá para denotar as constantes, mas aqui xzinho 0 não é constante, tá bom? Mas, e aí tem que pegar os primeiros termos, né? E aí, ó, mais epsilon, que multiplica x1 2 pontos, tá certo? Mais x1,
E aqui, ó, como epsilon é pequeno, tudo isso aqui está elevado ao cubo, né? Tem que fazer uma expansãozinha em Taylor aqui, né? E aí vocês ficam... Desculpem. Na verdade, o primeiro termo aqui é epsilon, porque aqui já tem um epsilon, tá certo? Então é epsilon x0 ao cubo, tá certo? Esses são os termos em epsilon. Agora, em epsilon quadrado, né? Mais epsilon quadrado, x2, né? 2 pontos, mais x2. E aqui agora, né? Vocês vão ter que, na verdade, isso aqui está tudo elevado ao cubo, né? Então, na verdade, tem que fazer, a rigor teria que fazer esse produto aqui, né? Para descobrir os termos em epsilon. E, na verdade, dá para mostrar que vai dar esse cara aqui, né? Na verdade, vai ter a ver com esse produto aqui, né? 3x0, x1, mais etc. Tá bom? Tá bom, gente? E isso é igual a zero. Aí a gente só vai coletar o termo em epsilon. Não, bom, aí é o quanto a gente quiser, né? Mas a lógica é essa, né? Para que essa equação seja resolvida, nós precisamos, né? Que esse cara seja zero, que esse cara seja zero, que esse cara seja zero até a ordem desejada, né? Se a gente quer resolver até a ordem epsilon, a gente precisa que isso e isso aconteça. Se a gente quer resolver até a ordem epsilon 2, a gente precisa que isso, isso e isso aconteça. E assim vai, né? Quer resolver até a ordem epsilon 3, tem que garantir que os termos até epsilon 3 são zero, né? Satisfazem a equação diferencial. E assim vai. Diga. Uma dúvida, professor. A gente tem que garantir isso termo a termo, por exemplo, a gente tem que garantir que x0, 2 pontos, mais x0 é igual a zero e garantir que a outro termo também é igual a zero. Isso. Eu entendi que a gente teria que garantir que a soma dos dois termos fosse igual a zero. Mas a soma dos dois termos nunca vai ser zero se eles não forem zero separados, né? Porque epsilon não é zero. Quer dizer, você pode acertar isso para um instante de tempo, né? Ou podem haver alguns instantes de tempo onde você consiga acertar o zero somando as duas contribuições aqui. Tá certo? Mas nada bem. Se você acertar para um instante de tempo, se você muda o epsilon, já não é mais solução. Então, se você quer uma solução que seja válida para épsilons pequenos, mas arbitrários, você tem que garantir que cada potência de epsilon é igual a zero. Tá certo? Certo, sim, professor. Só estou notando. Então, enfim, mas é isso, né? Não é que não possam haver soluções que nenhum dos dois seja zero, mas isso só vai ser solução fortuitamente, né? Para uns dados instantes de tempo, enfim. E é isso, né? Não vão ser válidas para qualquer epsilon. Na verdade, provavelmente, você vai resolver para epsilon nesse caso, né? E aí não é o que a gente quer, né? A gente quer uma solução que seja válida para um conjunto, tudo bem, pequeno, né? Um conjunto ali para epsilons pequenos, mas ainda assim, sendo pequenos arbitrários. Tá certo? Então, enfim, então né? A gente, então, olha para essa situação aqui, e aí, já adiantando o que o Patrick estava dizendo, né? Olhando aqui só para os termos, por exemplo, em epsilon, né? Até epsilon, a gente tem que... Né? A primeira solução aqui vocês já conhecem, né? Isso aqui é a equação em primeira ordem aqui. Isso aqui é a equação do oscilador harmônico, né? Então, x0 de t é, claro, a cosseno... E aqui, né, não tem ômega, desculpem, né? Nessas variáveis adimensionais, né? Cosseno de t mais beta. Tá certo?
E aí, o que acontece? Vocês, para resolver essa aqui, né, notem que para resolver que essa equação aqui, essa equação aqui, vocês, na verdade, têm duas incógnitas, né? x1 e x0. Só que x0, vocês já usaram essa aqui para resolver. Então, vocês podem pegar x0 e retroalimentar aqui, ó. Tá certo? x0 não é mais incógnita, porque vocês já resolveram na equação anterior. Tá certo? Então, vocês retroalimentam. Então, aqui fica x1 mais x1 igual a menos epsilon a ao cubo cosseno ao cubo de t mais beta. Tá bom? E aí vocês têm, então, a equação de um oscilador harmônico linear, né? Oscilador harmônico padrão, só que forçado. Tá certo? E aí, claro, vocês têm que encontrar a solução forçada, justamente, né? A solução não forçada, quer dizer, pode ser solução dessa equação aí, mas não vai levar a nossa solução, né, para o problema perturbado. Tá certo? E aí, né, essa maneira mais, digamos, né, essa força aqui é um cosseno ao cubo, né? E aí a maneira mais simples de resolver isso aqui, né, porque lembra, a equação do oscilador harmônico aceita senos e cossenos como solução, né? Então, quando as forças... Deixa eu fazer de outra cor aqui, né? Quando a gente tem uma equação do oscilador harmônico aqui, quando a força é tipo cosseno-seno, né, a gente pode imediatamente encontrar uma solução particular dessa equação aqui, simplesmente substituindo esse cara aqui, né? Tá certo? Porque como cossenos e senos são soluções do oscilador harmônico, a gente encontra rapidamente uma equação algébrica aí para amplitude, né? A gente postula que aqui, né? A gente vai ter uma solução A cosseno de ômega t, joga aqui, e aí, na verdade, relaciona as amplitudes. Lembram disso? Que a gente resolve o oscilador harmônico forçado assim, né? Aqui, a força é um cosseno ao cubo, né? O cosseno ao cubo não é a solução do oscilador harmônico, mas a gente pode usar relações trigonométricas para encontrar essa solução, né? E aí, está feito lá, como eu estou dizendo, está feito em detalhe lá no livro. Estou até olhando para ele aqui agora, né? Lembrando que a gente pode escrever cosseno ao cubo de θ, né? Em termos de cosseno de 3θ e cosseno θ. Isso aqui fica, né? Menos... Ups. Eu também poderia escrever isso em notação complexa e resolver, né? Poderia, mas de qualquer maneira, poderia. E você vai chegar no mesmo lugar. É porque eu acho que com notação complexa sairia mais fácil. Pode ser também. Com certeza. Aqui, fazendo assim, tem só o ganho que você mantém tudo real o tempo todo, enfim. Você já está trabalhando com a parte real. Mas pode escrever isso aí em termos de, né, E elevado a 3t mais 3 beta, tudo mais, e fazer, sem problemas. Aí aqui, né, isso aqui vai dar 1/4 de cosseno de 3t mais 3 beta. Eu estou fazendo assim só porque eu estou querendo ilustrar uma coisa que aqui vai aparecer mais fácil. Mais 3/4 de cosseno de t mais beta. Tá certo? O cosseno ao cubo tem essa expansão aqui. Só ver se eu não perdi o sinal. Não perdi o sinal. Tá certo? E aí, enfim, vocês têm que resolver essa equação aqui agora, né? Com esses termos aqui.
E aí, enfim, agora sim, né? A gente tem cossenos ali na direita e cossenos são soluções da equação diferencial. E aí, notem o seguinte, né? Você tem dois termos e como a equação é linear, vocês podem, na verdade, resolver só para esse termo. Pode resolver só para esse termo aqui, tá certo? E encontrar o x1, tá certo? Pode resolver só para esse termo aqui e encontrar o x1, 2 e depois somar. Tá certo? Porque é linear, então, enfim, né? Esse termo aqui, ele, na verdade, não vai dar problema nenhum. Vocês podem fazer, quer dizer, não vai dar problema nenhum. Aí, vocês joguem aqui, resolvam. Isso vai dar lá uma contribuição, o x1, né? Quando vocês resolverem esse termo aqui, x1, 1, vai dar uma contribuição em cosseno de 3t mais 3 beta, tá certo? Então, a solução, né, que já tinha um cosseno de t, agora tem um cosseno de 3t, tá certo? Só que o x1, 2 é que vai dar uma coisa um pouco diferente, pelo fato do pré-fator aqui, né, o cara que multiplica t ser 1 e esse pré-fator ser igual a esse pré-fator aqui, vocês estão vendo que esse termo força o oscilador na ressonância. É como se aqui tivesse um ômega zero. Né? Uma força que oscila na mesma frequência natural do oscilador. Tá certo? E aí, aquela solução padrão explode, né? Porque a amplitude explode. A gente tem que procurar uma outra solução, né? E aí, enfim, também sem entrar em muitos detalhes, dá para mostrar que a solução, então, nesse caso, ela é proporcional a t vezes cosseno de t mais beta. Tá certo? Então, a gente, em ordem epsilon, né, nós temos, né, x de t é igual a uma amplitude, né, que eu vou... enfim, uma amplitude a zero, tá certo? Cosseno de t mais beta, mais uma amplitude a 1, né? Cosseno de 3t mais 3 beta. Tudo isso aqui multiplicando epsilon, na verdade. Né? Mais um A2, só que t, né? T cosseno de t mais beta. Tá certo? E aqui, ó, a gente ganhou isso aqui, né? Isso aqui é que vai ser realmente o nosso problema, tá certo? Porque essa, né, a gente está aqui com x, né? Essa solução, a nossa solução sem perturbação, ela oscila, tá certo? Esta componente aqui da parte perturbada, ela também oscila, então se epsilon é pequeno, isso aqui vai ser pequeno o tempo todo, tá certo? Agora, esse termo aqui, né? Se a gente pegar o epsilon e multiplicar aqui, ó, a gente tem esse parâmetro, né? Epsilon t, aqui, tá certo? E aí, enfim, vai passando o tempo, esse cara aqui vai ficando grande, né? Vai passando o tempo, até que vai chegar uma hora que t, né, vai ser maior, né? Vai ser maior parecido que 1 sobre epsilon, né? Que tudo bem, se epsilon é pequeno, isso é um tempo grande. Mas quando chegar aqui, ó, esse cara aqui vai ser da ordem de 1, né? E esse termo, ele vai ser da ordem do termo não perturbado. Fazendo com que a nossa hipótese, né, nossa hipótese perturbativa, de que termos em ordem epsilon, epsilon 2, epsilon 3, são apenas pequenas correções à solução original, não valha mais. Tá certo? E isso acontece porque na estrutura ali perturbativa surgiu um termo
que força um dos termos da nossa perturbação de forma ressonante. Professor, pode explicar, desculpa, mas pode explicar essa parte de novo? Fiquei um pouco confuso. Olha aqui, ó. A gente tem que zerar. Bom, tem que satisfazer essa equação aqui, tem que satisfazer essa equação aqui. Você concorda? Concordo. Satisfazer essa equação aqui é satisfazer esta equação aqui, né? Vou até escrever aqui embaixo. Vou repetir o x1, 2 pontos, mais x1. E isso é satisfazer essa equação aqui, tá certo? Certo. Satisfazer essa equação significa satisfazer essa. Vou tirar aquele azul ali. Satisfazer essa equação significa satisfazer essa aqui. Opa! E essa aqui, combinando tá certo? Você pega essas duas equações, aí, claro, tem que ajustar as constantes, né? Uhum. Mas você simplesmente resolve uma, resolve a outra e soma. Até aí eu já tinha entendido. Tá certo? Pois é. Agora, esse termo que aparece aqui, ele tem a mesma frequência que o termo que aparece na equação. Né? Imagina que isso não veio de uma teoria da perturbação. Você está resolvendo essa equação porque alguém te deu. Tem um oscilador harmônico forçado e a equação é a equação que está em verde. Tá bom? Bom, se essa é a equação, você concorda que o termo que força está forçando o oscilador na ressonância. Uhum. Sim. E aí o que acontece com isso? A amplitude explode, né? Se a gente pega a solução, né? Se você tentar resolver isso aqui, né? Você vai descobrir que o A é A dividido por ômega 2 menos ômega 0 ao quadrado. Na verdade, talvez tenha um ômega 0 ao quadrado aqui multiplicando, enfim. Mas tem esse denominador aqui. Você lembra? Lembro sim. Pois é. O que acontece quando o ômega é igual a ômega 0? Ele explode, né? Ou seja, isso aqui não é mais uma solução. Singularizou. O que, do ponto de vista físico, faz sentido, né? Se você força o sistema bem ali na ressonância, né? Você vai dando energia cada vez mais. Exatamente. O sistema quer fazer justamente o que você está fazendo. O sistema quer que você faça exatamente o que você está fazendo. Então, né? Ou seja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: nesse caso, a solução não é mais periódica. A gente, né, apesar da força ser periódica, a solução não é mais periódica. Né? Nunca. O estado estacionário dela não é mais periódico. Tá certo? Então, a gente supôs errado, né? A gente chutou uma solução que, na verdade, não resolve. E aí, isso é o resultado disso aqui, né? Dá uma divergência aqui. Tá certo? A gente tem que resolver isso de uma outra maneira. Quando você estuda essa equação com um pouquinho mais de detalhe, você vê que, na verdade, a sua solução é A vezes T, cosseno ômega T. Se você substituir isso, você vê que resolve. O que faz sentido, né? Você vai forçando, né? E a oscilação vai ficando cada vez maior, né? Imagina você tem um sistema aqui, aí você começa a forçar ele. Ele não explode de uma hora para outra, mas ele vai aumentando a amplitude, né? Conforme você vai forçando. Se você força na ressonância. Certo? Certo. Pois bem, então é isso, né? Então, se você recebesse essa equação aqui, né? Isso aqui é um oscilador forçado na ressonância e a amplitude dele vai crescendo sem limite. Tá certo? É isso que diz essa solução aqui. A vezes T cosseno de ômega T. Tá certo?
certo, sim. Beleza. Só que aqui isso veio, na verdade, né, de um método perturbativo. Então, a maneira da gente resolver deu origem a um termo perturbativo aqui, que força o termo subsequente na ressonância. Né? Ou seja, a perturbação, ela até é pequena, mas ela perturba na ressonância. Então, quando você chega aqui para resolver, você encontra essa solução aqui. Que quando você devolve para a solução geral, vai dar um termo que cresce linearmente com o tempo. Tá certo? E, ou seja, fazendo com que a validade dessa perturbação não seja muito grande, quer dizer, não seja muito grande. Se o epsilon for realmente muito pequenininho, pode até ser bastante grande. Mas dá uma validade aí, né? Corta o t como função de epsilon. Você não pode expandir essa solução para tempos muito grandes, porque aí a perturbação passa a ser muito grande, violando a sua hipótese, e aí dançou. Tá certo? É isso que acontece. Né? Ou seja, a sua hipótese de solução não foi boa, porque ela produziu, né, lá no meio Quer dizer, não vai aparecer só esse não, tá? Vão aparecer outros. Mas já em primeira ordem, a gente vê que essa maneira de resolver, esse chute que a gente deu, ele tem um limite de validade. O limite de validade é isso aqui, porque esse chute que a gente deu produziu, logo no segundo passo, um termo que forçava a solução perturbada na ressonância. Aí ela sai de controle. Tá certo? Tá certo, sim, professor. Esses termos têm origem lá na astronomia, né? Por isso eles são chamados termos seculares, né? Porque justamente essas equações aparecem, né, nos problemas astronômicos de mecânica celeste. Esse cara, em geral, é muito pequeno mesmo, então esse tempo aqui de validade ele passa a ser muito grande, né? E aí, né, séculos. Então, por isso são chamados termos seculares. São os termos que afetam aí a solução para tempos muito longos, tá certo? Mas aí é isso, né? Chegou nesses tempos longos, na verdade a solução começa a quebrar também. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Mas são os termos seculares, né? Que chama. Tá certo? E aí, né? Enfim, nada disso torna a expansão inválida, tá? Isso que a gente escreveu aqui é uma solução, tá bom? Só não vai ser uma solução válida para qualquer instante de tempo, tá certo? E existem maneiras da gente corrigir isso, né? Só adiantando aqui, por que isso, no final das contas, por que esse tipo de coisa aparece? Esse tipo de coisa aparece pelo seguinte, já deu para vocês perceberem, né, que se vocês continuassem a expansão, né, fossem encontrar x2, x3, etc., vocês iam encontrar termos, né, cosseno aqui, cosseno de 5t mais 5 beta, cosseno de 7t mais 7 beta, e por aí vai, né? Vocês iam achar os harmônicos cada vez maiores, né? Tá certo? E o movimento ia ficar com essa combinação desses harmônicos cada vez mais complicados, tá bom? Só que o movimento real, e nesse caso a gente conhece, porque a gente sabe resolver novamente, né? Esse problema ele tem solução em termos de quadratura. Então a gente sabe propriedades desse sistema, do sistema exato, né? O x de t. E a gente sabe que o x de t ele tem um período, né? Ou seja, a frequência, ele vai depender da amplitude, né? E em geral vai ser um número não comensurável aqui com os números inteiros ímpares. Tá certo? Então, a gente está querendo descrever um movimento que tem um certo período, mas que é incomensurável com os períodos que aparecem aqui. Tá certo? Essa incomensurabilidade é que dá origem a essas instabilidades na expansão. Tá certo? A gente quer descrever um movimento
periódico, mas incomensurável com os períodos ímpares, com as frequências ímpares, por meio de frequências ímpares. Aí, enfim, né? Quando você pensa assim, é natural esperar que vai acontecer algum problema. E esses problemas aparecem justamente no surgimento desses termos seculares aqui, tá certo? Aí, enfim, tem várias maneiras de se corrigir isso, justamente levando-se em consideração que o período do movimento, ele passa a ser, ele não é mais independente da amplitude, ele, em geral, não é comensurável, né, com as ordens ímpares dos cossenos. E, enfim, na verdade, eu até queria falar um pouquinho disso, só que melhor falar no encontro que vem, né? Já são 11h10. Enfim, isso ainda, na verdade, demoraria um pouquinho. Não quero atravancar aí o dia de ninguém. Mas essa que é a ideia, né? A ideia, né? Esses termos, quando a gente faz essa expansão um pouco ingênua, né? A gente chega nesse problema dos termos seculares, que se a gente se restringir aqui a isso aqui, não tem problema. Mas, na verdade, se vocês continuarem a expansão aqui, né, aparecem outros termos seculares, tá? E aí, enfim, né, isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas existem maneiras sistemáticas de se evitar esses termos seculares, né? E a gente vai ver uma dessas maneiras no encontro que vem. Tá bom? Bom, de repente posso até gravar um desse aqui e postar, enfim, como vocês preferirem. O que vocês votam? Não sei. Por mim, pode ser no próximo encontro. Pode ser, porque aí ao vivo é melhor. Quem se tiver dúvida, a gente já Também tá porque eu não sei se teria tempo de ver a aula, porque estaria focado em fazer a lista. Tá bom, tá bom. E, Patrick, bom, e se quiserem perguntar da lista agora... Ok, professor, uma pergunta bastante simples da questão 3. Eu também tive a mesma dúvida enquanto fazia um dos exercícios. Sim. É que ele fala para a gente achar a integral completa. E eu fiquei muito confuso com que integral seria essa, porque tem muitas integrais e eu realmente fiquei confuso se o que eu estava achando que era integral completa era de fato ela. Aí eu gostaria de perguntar isso em relação ao exemplo que você deu na aula. Sim. Eu lembro que você deu o exemplo do oscilador harmônico simples. Isso. A integral completa, então, seria aquela integral que dá o valor de S. Não, pois é. A rigor, você não precisa integrar, assim, em geral, você não precisa encontrar uma certa integral completa, não. Qualquer integral completa vai resolver para você. Você precisa encontrar... Quer dizer, claro que há patologias, mas justamente a potência do método de Hamilton-Jacobi é que, essencialmente, qualquer integral completa vai te ajudar a resolver o problema. É por isso que a gente pode separar variáveis, né? Ou seja, encontrar... Diga. Então, acho que essa é a minha dúvida. Eu não sei o que é uma integral completa. Qualquer solução particular da equação de Hamilton-Jacobi. Uma solução particular para nós aqui, uma solução particular da equação de Hamilton-Jacobi é o que a gente vai chamar de integral completa. Entendi. É isso. Então, se resolve a equação de Hamilton-Jacobi, né? Aquilo ali é uma integral completa, mesmo que não seja necessariamente uma integral. Não, vai ser, né? Se resolve uma equação diferencial, é uma integral. Né? Nesse sentido, vai ser sempre uma integral, né? Você vai poder... ainda mais quando você separa variáveis, você, em geral, resolve em termos de quadraturas, né? Sim. Então, vai ser sempre uma integral. Né? Isso não vai ter muito como fugir. Mas, se não gostou do termo integral completa, é uma solução particular da equação de Hamilton-Jacobi. Okay. É porque eu fiquei com a mesma dúvida quando estava fazendo exercício com o Nivaldo. Eu falei, ok, mas qual dessas integrais aqui é? Mas agora eu entendi que é a solução dele, o que ele quer. Aqui você encontrar. Ok. Né? Enfim, claro, você vai ter que identificar aquelas constantes, né? Você vai ter que identificar as constantes de movimento. Mas, quando você separa variáveis, né? A gente identifica as constantes de movimento, né? Quando separa o tempo... Quando separa o tempo, quando separa o θ, quando separa o alfa, enfim, quando separa
as variáveis cíclicas, né? As variáveis cíclicas, em geral, a gente consegue separar lá no método de Hamilton e Jacobi. Quando você separa, você já chuta lá, né, a sua solução. Se você consegue separar a variável x e y, por exemplo, né? Você já vai escrever assim, né? α1x mais α2y mais S das variáveis restantes, né? Sei lá, se for Z aqui, né? Digamos. Aí, no caso, eu tenho que dizer quem é o meu α1 e o meu α2, dado o problema, né? Eles, na verdade, vão depender eles vão depender das condições iniciais, né? Constantes de movimento dependem das condições iniciais, vão ser determinadas pelas condições iniciais. É igual, mas por exemplo, são constantes. Sim, por exemplo, eu não lembro qual dos exemplos, mas teve um exemplo onde tinha um dos alfas e esse alfa em questão, ele era a energia mecânica do sistema. Isso, é quando o tempo, né? É a que multiplica o tempo, né? E aí até o pessoal troca o sinal aqui, né? Porque é conveniente. Enfim, é isso. A quantidade que multiplica o tempo, ela está ligada em muitos casos, né? Está ligada à energia do sistema, né? Essas coisas aqui podem estar ligadas a momentos canônicos, né? Enfim, se for x e y mesmo, né? Na acepção x e y coordenadas cartesianas, né? α1 e α2 vão ser os momentos, né? Entendi. Então era só essa minha dúvida, professor. Beleza. Georgiana? Não, ainda não, professor. Eu vou dar uma olhada na lista depois. Tá bom. Mais um pouquinho. Beleza. Então, vou ver se hoje mesmo subo essa gravação aqui lá para o AVA. E, enfim, e é isso aí. Quer dizer, estou à disposição, mas enfim, né, se não tiver mais dúvida, quer dizer, sobre isso ou sobre a lista, encerro oficialmente o encontro e nos vemos quinta-feira. Desculpe, antes. Semana que vem é a semana da jornada. Tá? Eu vou jogar no grupo, mas já adianto aqui para vocês que, enfim, é jornada, eu sei, e aí a recomendação é de que não tenha avaliações, né, síncronas e tudo mais. Assim, eu poderia suspender nossos encontros, não sei se a gente não tem mais muitos encontros até o final do curso, não sei se é o mais adequado. Mas, assim, se acharem que esse horário é muito ruim por causa da jornada, a gente pode conversar e mudar o horário. Ou suspender os encontros, enfim. Mas eu vou manter a lista para terça que vem, tá? Enfim, acho que isso não tem muito problema, mas, assim, se por algum motivo, terça que vem ou quinta que vem for ruim, por conta de GIC, a gente pode mudar o horário do encontro. Mas eu, em princípio, gostaria de manter, mas deixo aí com vocês, enfim, vocês irem pensando aí também. Alguma opinião, assim, de cara? Bom, no meu caso, não teria problema, não, porque eu só vou assistir mesmo, aí qualquer coisa é só assistir o que não está no horário da aula. No meu caso, eu tenho que apresentar e, além disso, também tinha outras coisas que acumularam para a semana que vem, então, por mim, pode ter o horário. Se eu conseguir vir, eu venho, mas eu não posso garantir que eu consiga. Tá. Beleza. Tá, bom, eu vou perguntar lá no grupo, enfim, vou comentar essa situação lá no grupo, mas já queria passar aqui por vocês primeiro. Beleza. Bom, então é isso. Se vocês tiverem mais perguntas, estou aqui à disposição, mas se não... Beleza? Beleza. Obrigada, professor. Valeu. Bom dia. Bom dia. Bom dia.